Eu sou a Ana e esse é mais um vídeo para o canal Museu História e Artes. E hoje eu quero falar do filme Arthur Rimbaud, que em português recebeu o subtítulo, como sempre, né, de Ódio nas Redes. É um filme francês de 2021, que foi lançado no Brasil em 2022 e dirigido por Laurent Conté, que já é conhecido por Recursos Humanos. Um filme excelente que eu também recomendo. Arthur Rimbaud escreve Arthur Rimbaud como a personagem do Stallone. Mas a referência não é essa. A referência é Arthur Rimbaud, que escreve Rimbaud. E não pode ser considerado um trocadilho, mas sim um truque com a pronúncia semelhante dos dois sobrenomes. Arthur Rimbaud, o poeta que viveu no século XIX, é meio que uma referência difusa nesse filme. E para quem não conhece, né, porque é uma referência para o público francês, deve ter ficado evidente, mesmo que quem estivesse assistindo fosse um adolescente totalmente alienado, a questão é que se aprende Rimbaud na escola. Era um poeta simbolista, nascido em 1854 e falecido em 1891, ou seja, viveu pouquíssimo, que teve seu período de produção, a grosso modo, entre os 16 e os 20 anos, entre 1871 e 1875, logo após a Comuna de Paris, ele se muda para Paris e esses anos de produção vão coincidir exatamente com o momento em que ele mantém um caso tórrido com o também poeta e também conhecidíssimo na França, Paul Verlaine. Isso não tem nada a ver com o filme. Eu só estou situando o Rimbaud original para vocês para dizer que ele era um enfant terrible, que veio da província, despirocou em Paris, aprontou todas e era terrivelmente agressivo e escatológico no trato com as outras pessoas, até que ele enjoou de ser poeta e foi viajar por aí e acabou no norte da África traficando café e armas. Morreu precocemente, com menos de 40 anos, totalmente roído pelo câncer, e deixou uma obra extremamente interessante, mas ao mesmo tempo assustadora pela virulência. E é isso que eu quero deixar de início, para a gente entender por que o cineasta fez esse trocadilho, se é que se pode chamar assim, no nome do filme, entre o Rambo dos Estados Unidos e o Rimbaud poeta. O filme trata da implosão da carreira de um jovem escritor e blogueiro e faz referência a um caso verídico acontecido na França, mas não se detém na história real, por isso a história real não nos interessa tanto. Nos interessa do ponto de vista que Laurent Conté era um seguidor desse blogueiro e escritor que de repente implodiu a própria carreira, a ponto de ficar tão perplexo que chamou dois roteiristas
e fez esse filme para tentar refletir nos acontecimentos e nessa contemporaneidade em que estamos todos mergulhados. Karine, que é a personagem, é um rapaz nascido na França, de mãe argelina, que vivia no subúrbio, naqueles lugares horrorosos, naqueles conjuntos habitacionais medonhos onde estão confinados os pieds noirs, que é como os franceses chamam as pessoas que vêm das colônias. E foi um adolescente cheio de ódio que em um determinado momento conseguiu canalizar essa sua criatividade para além do ódio e acabou escrevendo 2 livros que foram considerados interessantes. O segundo livro, História, porque ele conta a história da própria mãe como uma trabalhadora imigrante que finalmente consegue um mínimo de estabilidade para criar os filhos nessa França que não a quer, que não a respeita e que a deixa invisível. E no momento do auge em que ele está lançando esse segundo livro, está sendo celebrado pela crítica, apareceu na TV em repercussão nacional e parece ser uma unanimidade, alguém solta uma coisa que nem era escondida. E é que ele tinha um perfil no Twitter com o pseudônimo de Arthur Rimbaud, em que destilava todo tipo de mensagem de ódio, misoginia, homofobia, racismo, antissemitismo e todo tipo de escatologia. Coisas fortes, coisas escrotas no mais terrível dos termos. E o filme é o percurso. Ele não é um road movie porque não envolve estradas, mas é a viagem dele por essa Paris que o leva do salão mais chique, onde ele está sendo festejado em uma festa da editora, até o conjunto habitacional onde a mãe ainda mora. E no dia em que está tendo essa festa, as mensagens de ódio são divulgadas. E o Karim vê em questão de minutos todo o mundo dele ruir, porque as pessoas que até aquele momento estavam festejando a sua carreira, o seu sucesso, não querem ser vistas com ele em hipótese alguma. Então ele começa a se explicar, ele vai procurando cada círculo do qual faz parte, tentando se explicar, tentando mostrar que ele não é mais assim, que aquele nunca foi ele. E é isso que o filme retrata, esse périplo do Karim por essa Paris que o vai rejeitando até o momento em que o próprio conjunto habitacional se torna entre um esconderijo e um lugar de confronto. É um filme muito bem escrito, com diálogos perfeitos. Ele é enxuto, ele é direto, ele não tem nuances à primeira vista. Mas na segunda vez que você assiste, você começa a achar nuances. E na terceira, a coisa fica mais complexa, porque você começa a perceber que o Karim, para cada pessoa que ele aborda, para cada grupo social que ele vai se explicar, ele tem uma explicação diferente. Ele adequa as desculpas que ele está dando para esse comportamento ultrajante de acordo com o que ele acredita que essas pessoas querem ouvir. Então, para os intelectuais, ele diz que ele pode se desculpar dizendo que foi uma experiência
sociológica, praticamente uma experiência intelectual, literária, em que ele lidou com o ódio para entender como é que isso funcionava. Para os amigos intelectuais, não para o círculo de celebração, mas aqueles mais íntimos que o acompanharam desde o momento em que ele não era famoso, ele tenta dividir responsabilidades. Ele diz: vocês sabiam, vocês se divertiram também. Alguns desses tweets eu escrevi junto com vocês. Então ele tenta dividir essa responsabilidade. Para a imprensa, ele se mostra como alguém que estava tentando, no início de carreira, engajar na rede social através do ódio, porque o ódio engaja, mas que ao mesmo tempo ele ia escalando cada vez mais porque ele queria ser parado e ninguém o parou. As pessoas só resolveram parar aquilo quando ele se tornou famoso. Então ele joga a responsabilidade para a sociedade. Quando ele chega no conjunto habitacional, ele encontra que a mãe está tendo dificuldades no emprego por culpa dele, mas que o irmão adolescente não quer que ele se desculpe, porque para os adolescentes do conjunto ele é um herói. Aquele ódio é parte do pacote. O antissemitismo, a homofobia, o racismo, tudo aquilo é parte do pacote. E o irmão não consegue entender por que ele está se escondendo, por que ele está se desculpando. E o filme vai avançando até o momento em que ele fica sozinho, até por vontade própria. Mas é uma questão que em qualquer sinopse do filme vocês encontram essa explicação. Não é um spoiler, não é uma coisa que vai estragar a experiência do filme para vocês, porque a experiência do filme é exatamente vocês olharem para esses grupos que hoje engajam na internet através do ódio e diversos tipos de ódio e tentar entender por que isso acontece. E o filme não oferece uma explicação, porque o Laurent Cantet está tão perplexo quanto qualquer um de nós. Ele é um diretor da minha geração e que a gente está nesse mundo em que pessoas muito jovens ou pessoas muito idosas estão sendo continuamente seduzidas pelo ódio e a gente está no meio disso. E é nesse sentido que eu quero pensar o filme com vocês. É pensar que Laurent Cantet vem percebendo as fraturas da sociedade francesa há um certo tempo, como seus outros filmes demonstram, mas que ele consegue, ao refletir sobre esses rapazes que são franceses, mas não são considerados franceses por serem de famílias coloniais, como que eles percebem a sociedade, de onde vem a raiva, de onde vem a agressividade e de onde vem os preconceitos e por que o ódio engaja. E em uma entrevista, em mais de uma entrevista, para falar a verdade, porque eu acompanhei várias. Vocês encontram isso fácil, é só dar um Google e vocês encontram várias entrevistas dele, inclusive alguma coisa em português. Ele sempre se refere ao fato de que o antissemitismo é algo que precisa ser discutido na sociedade francesa, porque na Segunda Guerra Mundial o país se fraturou e houve colaboracionismo com os nazistas. E ele não cita, mas eu creio que a figura que talvez ele tenha em mente ao dizer isso é o Ferdinand Cellini, que assim como o poeta Rimbaud, era um escritor considerado brilhante e que passou o período de ocupação na França produzindo panfletos antissemitas para os nazistas.
E pessoas como eu ficam arrepiadas de pensar que alguém hoje ainda leia Cellini, sendo que ele era esse ser humano absurdo. Mas está aí. E a fratura na França não vinha só da Segunda Guerra. O caso Dreyfus, na virada do século XIX para o XX, já havia deixado evidente essa fratura causada pelo antissemitismo. Então, quando Laurent Cantet pensa a cultura do ódio nas redes, ele pensa nessa aglutinação que acontece em torno não só do antissemitismo, mas do ódio às minorias. E como às vezes alguém que é oriundo de uma minoria passa a odiar outras minorias. E nesse sentido, eu quero recomendar a vocês Honra e Pátria, do Lucien Febvre. Lucien Febvre, célebre historiador francês, um dos fundadores da escola historiográfica surgida a partir da revista Annales. E esse livro analisa a trajetória de dois irmãos franceses durante a Segunda Guerra Mundial. Um que colaborou com os nazistas e outro que entrou para a resistência. E é importante a gente entender que a sociedade francesa ela está fraturada há muito tempo, que houve lá no século XVI o massacre dos huguenotes, que os católicos e os protestantes não se bicam até hoje, que os católicos e os protestantes não se bicam com os judeus e que todo mundo odeia os muçulmanos e os não brancos. E que, paralelo à França bem pensante, à França iluminista, a toda essa tradição francesa de laicidade e tolerância, existe uma sociedade em que, para alguns setores, a religião de ser um fator de exclusão social e de ódio. Mas o filme consegue, além de sugerir a questão francesa, sabe, você caça isso. Para esse público a quem eu me dirijo, que talvez não tenha tanta referência e que talvez assista o filme em uma chave de leitura bastante superficial, é um filme bom para vocês, é um filme interessante. Se você tem mais referência e consegue perceber todas essas nuances, é um filme excelente. Agora, ele é também um filme interessante para pensar a sociedade contemporânea, essas modernidades em que a gente vive mergulhado, sobre como a tecnologia parece afastar a responsabilidade cada vez mais do indivíduo. A tecnologia permite o anonimato, permite que o indivíduo só se responsabilize por seus atos quando ele é surpreendido, quando ele é pego, e muitas vezes nem assim. Muitas vezes o indivíduo vai culpar a sociedade, o grupo ou a própria tecnologia. E isso está acontecendo planetariamente para quem tem acesso a essas tecnologias.
Não que o Twitter seja algo avassalador no planeta, mas no nosso caso específico aqui no Brasil, o Twitter é um viveiro de tretas. É um lugar onde as pessoas vão para destilar agressividade, cansaço, ódio, e onde, para um pequeno grupo que certamente não se estende ao país inteiro, essas coisas são extremamente importantes. O problema é quando o ódio vai migrando para outras redes sociais de maior alcance, como o Facebook e o WhatsApp. E a gente se viu nessa situação na última década, como isso foi se tornando um componente da realidade social, dos processos eleitorais e da maneira como passamos a ver a interação em rede social. E eu quero falar um pouco, ao tratar do filme, que o Laurent Cantet deixa implícito na maneira, a trajetória do Karim e do pseudônimo desse alias, Arthur Rimbaud, qual é o lugar da responsabilidade? E ele está perplexo. Ele está perplexo porque ele mesmo foi um admirador daquele blogueiro que se revelou alguém execrável. E que isso surpreendia as pessoas porque elas não conseguiam perceber como esse Jekyll e Hyde conviviam numa mesma pessoa. E é claro que a sacada do Robert Louis Stevenson a escrever o estranho caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde está pensando nessa sociedade do século XIX e nessa coisa que nós vivemos já há um certo tempo, em que uma pessoa pode ser extremamente afável e esconder um psicopata, esconder um assassino, esconder alguém extremamente violento. E muitas vezes a sociedade não vai perceber. Afinal, quando você descobre que aquele seu amigo tão simpático espancava a esposa, você não vira e diz: nossa, quem haveria de imaginar um cara tão gente fina? Não é? Nas últimas duas eleições, quando nós vimos tiozinhos com netos e gente que parecia se tornar um fascista vociferante cheio de ódio, muita gente parou para se perguntar como isso era possível. Quer dizer, isso está cada vez mais comum. Pessoas que parecem racionais, que parecem afáveis, agradáveis e até inteligentes, quando soltas num ambiente em que existe a impunidade, se transformam em monstros, se transformam em Mr. Hydes, destilam todo tipo de ódio e preconceito. E é preciso refletir sobre isso, é preciso criar obras como a de Laurent Cantet, que reflita, não que explique totalmente, porque a maioria de nós ainda não conseguiu explicar esse fenômeno, mas que faça pensar, que faça puxar o freio de mão e se perguntar: eu sou parte desse problema? Onde eu estou nesse espectro? Eu estou nesse local em que eu assisto assustado ao ódio crescendo? Ou eu me engajo? E se eu me engajo no ódio, onde eu me situo? E essa é uma pergunta para todos nós. Especialmente eu gostaria de deixar essa pergunta e algumas das interrogações desse vídeo para os webcomunistas.
para esse pessoal que está na rede social e em mais de uma rede, seduzindo a juventude através do antipetismo, porque o antipetismo engaja. Ele é um discurso de ódio, ele é um discurso execrável e mentiroso, mas ele engaja. E muitos webcomunistas abrigam a esperança ingênua, tola, sem noção de que através do antipetismo vão conseguir tirar gente da direita e levar para uma radicalização à esquerda, quando na verdade estão fazendo o trabalho sujo da direita e nem percebem. E são pessoas inteligentes, são pessoas preparadas, alguns são intelectuais de peso, estão aí dizendo asneiras como Haddad é pior que Paulo Guedes, ou tanto faz Bolsonaro ou Lula, ou o PT é neoliberal, Haddad é neoliberal, Lula é uma desgraça para a classe trabalhadora e todo tipo de imbecilidades desse porte que você não esperaria que pessoas inteligentes dissessem. Então você é forçado a pensar que todo esse discurso de ódio vertido através do petismo não passa de uma tentativa calhorda de engajar nas redes, de conseguir cliques, de conseguir públicos, ou talvez, como eu disse anteriormente, uma esperança ingênua, burra e imbecil de acreditar que se pode retirar os adolescentes da extrema-direita e levar para a extrema-esquerda usando o PT como espantalho ou como saco. E eu considero isso lastimável, eu considero isso horroroso. Eu saí do Twitter e me afastei da maioria dos canais de extrema esquerda por causa disso, porque eu sou comunista e não me vejo nesses imbecis, por mais cultos e intelectuais que eles sejam, por mais que seu trabalho seja bom no que se refere às suas aulas. A sua atuação política é execrável e não passa de discurso de ódio. Mas será que eles se veem assim? Será que algum deles ou de seus seguidores, desse fandom que vai xingar pessoas igualzinhos aos fandoms de direita, será que eles se veem assim? Será que eles só conseguem perceber discurso de ódio quando ele parte da direita? E será que as pessoas na direita só conseguem perceber discurso de ódio quando ele parte da esquerda? Onde nós nos situamos nisso tudo? Qual é a nossa parte de responsabilidade? E é por isso que eu parei de festejar Jones, Humberto, João Carvalho, Ian Neves. Os outros eu nunca festejei. As pessoas que realmente têm um pingo de responsabilidade estão percebendo onde isso vai levar, estão se afastando. Eu conheço pessoas que estão perdendo a saúde tentando barrar essa onda, tentando levar um pouco de juízo a esses cabeça-ocas. E eu não pretendo, honestamente, esse talvez seja o último vídeo em que eu vou citar essas pessoas. Esse talvez seja o último vídeo em que eu vou abordar esse ponto de vista. Porque eu estou cansada, porque eu não tenho saúde para isso e principalmente porque eu estou vendo a inutilidade do que está acontecendo. Esses caras vão continuar caçando cliques, usando o PT como sparring, eles vão continuar com essa militância tosca e imbecil e ou vão acabar afundando o comunismo com eles, o que eu não quero que aconteça em hipótese alguma,
ou simplesmente vão se tornar obsoletos quando esse discurso de ódio tiver cumprido a função de ajudar a direita. E além de triste, isso é deprimente, e isso me tira toda a esperança da gente sair desse atoleiro. E é por isso que quando eu vi o filme do Laurent Cantet, eu senti toda a perplexidade do diretor, todo o medo por perceber aonde isso vai levar, todo o medo de perceber como esses jovens não assumem responsabilidade por nada, como esses jovens se jogam na rede social pensando que isso não tem consequências, e quando as consequências chegam, eles simplesmente agem como se não fosse com eles. Arthur Rimbaud, que em português recebeu esse subtítulo de Ódio nas Redes, é um filme interessantíssimo, é um filme que talvez não tenha grandes recursos em matéria de cinema, a fotografia e tudo mais é bastante convencional, e ele tenta criar essa sensação de que estamos na rede social e não no cinema. Ele é um filme bastante inteligente que consegue usar essas mídias e criar pop-outs, né, que se diz, né, na tela, criando narrativas paralelas, e que consegue capturar esse clima de rede social. Não sei como ele vai ser visto daqui a 10 anos, não sei como é que ele vai se situar na história do cinema. O que eu sei é que ele é um documento importante para a gente pensar o mundo contemporâneo. Ele é talvez um manuscrito enfiado na garrafa e jogado ao mundo para ser lido daqui a algum tempo e para que se pense a nossa sociedade. E nós podemos pensar a sociedade agora, ou nós podemos pensar daqui 10, 15, 20 anos, quando for tarde demais. A minha sugestão: vamos assistir e pensar agora, antes que seja tarde. E é isso. Eu peço desculpas pela filmagem truncada, mas é que por mais que eu limpe a memória desse computador, parece que nada funciona e acaba me dando essa mensagem de que o disco está cheio, mesmo que eu tenha esvaziado a lixeira e as pastas de arquivo nas últimas 2 semanas. Então eu peço desculpas pelo caráter truncado do vídeo e espero que não tenha ficado tão ruim que vocês não possam assistir. Então, um grande abraço e até a próxima.